Bom dia, Maurício Madruga. Bom dia. Tudo em ordem? Tudo em ordem, prazer estar aqui com vocês. Legal, seja bem-vindo. A gente vai discutir hoje a questão do Cristo Consolador, enquanto o Oliver arruma aqui a câmera do Maurício. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas falam da questão consoladora da doutrina espírita, além da parte esclarecedora. Alguns até dizem que essa parte é a mais importante do que simplesmente ter conhecimento. E a parte consoladora da doutrina explica algumas injustiças que acontecem atualmente no planeta, né? Não só a questão aí material, de miséria, riqueza, a diferença de um país para o outro, mas sim as condições de encarnados para encarnado. Então, um tem uma inteligência maior do que o outro vem com um problema físico no corpo, o outro não. Então, as pessoas que não conhecem a doutrina não sabem bem explicar por que existem essas diferenças. Ou explicam, isso aí é um mistério de Deus e o homem não tem que tocar nesse ponto. Já a doutrina, ela vem com seu esclarecimento, mostrando em parte essa consolação em que os espíritos, em virtude da sua autonomia, escolhem passar por determinadas situações, sejam provas ou expiações. Então, como a gente pode entender o caráter consolador da mensagem, tanto a de Jesus quanto da doutrina espírita? Você sabe que eu brinco nas minhas palestras que eu falo que ou a gente nasce bonito ou rico, né? Nunca é a mesma coisa, bonito, rico, saudável, inteligente, né? Por quê? Eu brinco assim, porque nós temos as nossas imperfeições, né? Todos ainda somos perfeitos e estamos encarnados justamente aqui para aperfeiçoar e progredir, melhorar em vários aspectos da nossa existência, né? E o Evangelho é interessante. Quando você falou que tem pessoas que acham que é o capítulo mais importante, eu não sei se eu concordo muito, Cláudio, com esse pensamento, porque dependendo do momento da vida que você está vivendo, também, né? Tem o capítulo que te toca mais, né? Dependendo da sua necessidade, da sua sede, né? Você abre o Evangelho e ali você mata a sua sede. Mas esse capítulo é muito importante para a gente entender essas diferenças, principalmente as diferenças sociais, né? Por que a gente enfrenta determinados desafios e outras pessoas não? Tem pessoas que a gente olha a vida dela e parece que é tudo fácil, né? Tudo vem fácil, verdade. Tudo corre muito bem, mas a gente não sabe no íntimo da pessoa o que vai ali, né? E quando a gente faz a leitura do Evangelho, essa lógica de Jesus, esses ensinamentos de Jesus, traz para nós o consolo. Por isso que fala do Cristo Consolador, né? Só que se nós não nos apoderarmos, vamos dizer assim, desse conhecimento da doutrina espírita, que é a existência do corpo e do espírito, das vidas sucessivas, de que estamos realmente no planeta de provas e expiações, com esse objetivo de progredir, de progresso. Quando a gente não pauta a nossa vida desta forma, com essas verdades, fica muito difícil da gente compreender essas diferenças, né? Então nós temos que ter essa compreensão para poder começar a aceitar. E também não é fácil. Não é você ler o Evangelho e está tudo certo. Também não é muito fácil, porque a gente nós ainda vivemos um momento de muito egoísmo, onde nós não conseguimos perceber que a maioria das dificuldades que a gente enfrenta é em virtude das nossas próprias ações. Então a gente fica terceirizando responsabilidades, né? Então a gente culpa o patrão, a gente culpa os pais, culpa sempre alguém, a gente culpa o presidente, né? Então a gente sempre acha alguém que é culpado pelas dificuldades que a gente enfrenta. E isso tudo é fruto da nossa imaturidade espiritual, né? Da nossa infantilidade. E o Evangelho é o caminho, né? Os ensinamentos de Jesus, com certeza, né? O amor é o caminho para o nosso crescimento. E aí, Edson? Cristo Consolador, essa parte consoladora da doutrina. Então, eu, assim como a Elaine, eu não vejo esse capítulo como mais importante também, não. Tá? Para mim,
É uma questão de ótica, né? Para mim, o capítulo mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo é o fora da caridade não há salvação. Porque esse aí é um capítulo que faz as pessoas repensarem uma série de conceitos, né? Delas, inclusive, se repensarem, né? Como pessoas atuantes no mundo e por aí afora. Mas isso é assunto para outro programa, né? Com relação a essa questão do Consolador em si, eu vejo a doutrina consoladora no aspecto em que ela consegue te explicar coisas, né, de forma racional, não emocional, né? Então, quem estuda a doutrina de fato e tenta explicar, achar explicação para esses fatos todos que estão no mundo, que não existe uma explicação plausível, vamos assim dizer, as questões das diferenças, como a Elaine já falou aí, né, das raças, das condições sociais, de pessoas que já nascem trazendo problemas, por exemplo, né? Crianças que morrem cedo, outros que morrem... Ou seja, parece que é uma coisa meio aleatória, né? Não existe uma lógica, não existe um... O porquê, né? A gente se pergunta, por quê? Parece que é tudo meio... Mas tudo tem uma explicação se você entender a doutrina. E a base para entendimento de tudo isso é a reencarnação. Os processos reencarnatórios, né? E mais, a escolha das provas, que é uma das coisas que a gente precisaria estudar mais. Porque existem alguns conceitos rasos dentro do compreensão da doutrina, de que estamos aqui para pagar, que estamos aqui para sofrer, que não adianta, por exemplo, você lutar para se melhorar, ou coisa que o valha, quando na verdade é lei de progresso, né? E a escolha das provas, o espírito faz baseado na sua necessidade espiritual e não na necessidade material. Quando a gente tiver essa compreensão de que o espírito escolhe aquilo que é melhor para ele como espírito, aí a gente começa a entender determinadas coisas. Porque de repente a gente fica ali invejando a vida de alguém que para a sociedade é alguém de sucesso, para a sociedade. Só que espiritualmente falando, talvez essa pessoa esteja se comprometendo cada vez mais nos seus processos aí de evolução espiritual. Porque o sucesso material, o sucesso para a sociedade e tal, traz, na verdade, uma responsabilidade muito grande para o espírito. Dele trabalhar sua vaidade, seu orgulho, sua ambição, uma série de coisas que são chagas para o espírito, né? Então, por isso que eu falo, o conhecimento da doutrina, para mim, é que é a maior fonte de consolo, mas desde que você de fato a compreenda, né? E não simplesmente se deixe levar aí por alguns achismos ou algumas condições pré-estabelecidas que algumas pessoas colocam da compreensão que elas têm da doutrina. Certo. Não sei se eu fui claro aí. Foi sim. O que acontece? Quem é que transmite a doutrina para as pessoas? Ou ela é ela interpretando os livros, ou ela, por exemplo, assistindo uma palestra, ou ela ouvindo um programa como esse aqui. E cada um de nós aqui tem as suas opiniões, tá certo? Porque você lê e você faz a sua interpretação e você passa aquilo que... né? Eu mesmo sou um que há 30 anos atrás, eu falava coisas que hoje eu não falo mais, dado o nível de compreensão que eu cheguei, baseado no estudo, baseado nas experiências. Né? Vai mudando. A gente muda mesmo. A gente vai... lembra que eu falei? Lei de progresso, quer dizer, você vai progredindo, né? Então, o consolo para mim está na compreensão da doutrina em si, e no constante estudo dela, a doutrina, e do constante estudo de si mesmo, como ser. A compreensão de que nós somos seres espirituais, né? E que a matéria é passageira. O grande problema das pessoas, e a gente vê isso inclusive nas comunicações, nas casas espíritas, é justamente não compreender isso. Quantas pessoas que se dedicaram, né, anos a fio às coisas, né, que elas achavam importante, que a sociedade coloca como importante, de repente vem uma doença, a pessoa desencarna, aí ela descobre que espiritualmente falando ela não construiu nada, todos os seus apegos estavam nas coisas materiais, nas coisas, né, que a sociedade exaltava como sendo o principal,
E ela se descobre vazia do outro lado. Tem coisa mais triste que isso? Você desencarnar se sentindo vazio por não ter obras para, sabe, para exaltar. Apresentar, né? Então, eu não sei se eu estou sendo muito tétrico aí na explanação, mas a minha compreensão da doutrina é essa. Eu insisto muito aqui no programa, né? Às vezes eu me torno chato, às vezes, e falar, olha, nós temos que nos entender como espíritos encarnados. Porque você se entendendo como espírito, as suas ações no mundo, né? Mesmo que sejam ações no negócio, ações num algum tipo de atividade material que você vai exercer no trabalho, coisa que o valha, né? Você as vai fazer buscando a sua seção espiritual, né? A sua satisfação espiritual. É verdade. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio para fazer com alguém, né? E eu privilegio o meu lado espiritual no meu trabalho, no negócio que eu vou fazer, e a pessoa quer que eu a corrompa de alguma forma, eu posso corromper para ganhar mais. E posso fechar o negócio sem corromper e vou ganhar menos. O que é mais importante para mim como espírito? Ganhar menos. Ganhar menos. Então não vou me corromper. Não corromper, na verdade. De honestidade. Né? Não vou me corromper, você concorda? Eu estou só dando um exemplo aqui que parece até meio idiota, mas na verdade Não, mas é isso que bom para a acontece. gente compreender. É isso que acontece no mundo, tá simples certo? faz a gente Então a gente está vivenciando no mundo sem se entender como espírito, e estamos nos corrompendo nas interações, né? Nas coisas, exaltando vaidades, exaltando orgulho e coisa desse tipo. E nada disso é bom para o espírito. E aí, Maurício, o que você acha dessa parte consoladora da doutrina espírita? Eu estou aprendendo aqui, né? Mas pegando essa linha de raciocínio, eu acredito que na linha, né, do espírito, entender que tudo aqui, né, nesse mundo é um empréstimo, né? Quer dizer, você pode ter milhões, você pode ter bens, você pode ter o que você tiver. Se você não se utilizar disso, deixando o ego de lado, se utilizar disso para, como está sendo colocado, para evoluir, para poder ajudar alguém, né? Também acredito nessa possibilidade. Quer dizer, eu tenho condições, mas eu também, o que eu faço com isso? Né? Posso ajudar alguém? E ajudar alguém não é simplesmente financeiramente, né? Então, às vezes, é dar condição para a pessoa, já que a pessoa está numa posição privilegiada. Mas acredito nisso, ter a consciência de que tudo aqui é um empréstimo, né? Até porque todo mundo vai desencarnar. Então, enfim, quer dizer, uma hora isso vai acabar. Você não vai levar embora, tá aqui, né? Tem gente que acha que não, né? Vai ficar aqui para... Eu conheço algumas pessoas pra que sempre. levar. O caixão não tem gaveta. E é um pensamento bacana porque quando você começa a exercitar esse tipo de pensamento, você vai se tornando menos egoísta, Sim. menos vaidoso, menos orgulhoso. Isso é meu, eu conquistei, olha como eu sou bom, né? E você vai deixando de lado. Eu queria fazer uma provocação para o Edson, se Opa. você me permitir. Faça. Que é a seguinte, que acho que é uma situação, principalmente quem está chegando na doutrina, a gente vive uma dualidade, né? Então, você, principalmente os jovens, né, que está começando aí numa vida profissional, você tem contato com a doutrina e você entra naquele conflito. Acho que todos nós entramos nesse conflito entre o que é material e o que é espiritual. Então, até que ponto eu posso me empenhar para ter um sucesso profissional, um sucesso material? Agindo dessa forma, eu estou agindo contra os ensinamentos de Jesus? Ou isso me torna uma pessoa muito mais orgulhosa e tudo mais? Então, o dinheiro é para mim pernicioso? Então, são várias situações que o ser humano que se encontra com a doutrina, com os ensinamentos de Jesus e com a doutrina espírita, começa a entrar neste conflito. Até quem não é espírita costuma dizer, não sei se vocês já passaram por isso, de que o espírita é um ser muito conformado. Porque pelo simples fato da gente saber da vida espiritual e a gente ter esse posicionamento, tudo é um empréstimo. Então, para que lutar? Então, para que me esforçar? Então, eu aceito tudo
de uma forma pacífica, porque eu sei que aqui é transitório. Então, existe muito, esses conflitos são muito, essas dualidades, né, são levantadas sempre em aula. Eu quero ouvir a opinião do Edson. E Edson, Então, isso é um conceito raso de entendimento da doutrina. é uma crença? É um conceito raso, é aquilo que eu estava falando, né? De você achar que você está aqui para pagar, para sofrer e coisa que eu falo. Quando na verdade não é isso, é o progresso em si. Né? Então, por exemplo, se você tem essa dificuldade, né, de se equilibrar entre o que o mundo está te pedindo e o que o teu espírito está pedindo, né, é que vem os grandes sofrimentos, os grandes problemas, tá certo? Então, eu posso usufruir do mundo, sem problema nenhum, desde que isso não seja o meu fator de corromper os meus anseios espirituais. Uhum. Tem que buscar o equilíbrio, tá certo? Então, por exemplo, se eu posso ter condições de ter as melhores coisas, não há problema nenhum em tê-las. Desde que, na verdade, essas coisas não sejam mais importantes para mim. Porque o dia que eu achar que o dinheiro é mais importante, aí eu vou viver pelo dinheiro. Quando ele me faltar, né, eu vou ter Você não tem mais nada, né? Aí, para não faltar, de repente eu vou me corromper, de repente eu vou fazer coisas que espiritualmente vão me trazer prejuízos, né, no campo espiritual e por aí afora. Então é a busca desse equilíbrio. Não há problema nenhum o espírita ter dinheiro, não há problema nenhum ele ter, por exemplo, o carro do ano, porque é bom você ter um carro do ano, você ter boas condições, não é problema nenhum. O que não pode, no meu modo de ver, aí é minha visão, né? Você se deixar influenciar ao extremo nesse sentido. Tem uma música que eu acho legal, que ela fala assim, é importante você ter dinheiro, né? Mas que você diga para ele, você é meu, você é meu, você é meu. Para ficar bem claro quem é dono de quem. Ah, que legal. Né? Se eu não me engano, essa música é do Barão Vermelho, é que eu gosto de rock, tá, gente? Eu também. Então, olha que interessante. É importante ter dinheiro. E você tem que dizer, olha, você é meu, você é meu, você é meu. Para quê? Para ficar claro quem é dono de quem. Então você pode ser o dono do dinheiro e ele não vai ser o seu dono. Ele não vai te comandar. Isso. E o Evangelho trata disso, né? No Homem no Mundo. O Homem no Mundo, capítulo 10 lá do Sede Perfeito. O item 10 do capítulo 17, né? Sede Perfeitos. Eu acho demais aquela mensagem, né? Porque ela justamente mostra isso. Que nós podemos viver no mundo, usufruindo as coisas do mundo, mas sem se deixar corromper pelas coisas do mundo. Porque o teu caminho de crescimento é o espiritual. Você vai falar assim para mim, é fácil fazer isso? Não é. Não é. Porém, você tem que pensar no assunto. Tá certo? Enquanto o mundo está te cobrando sucesso, 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 você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter, né? O teu lado espiritual pede para você ser, para você ser, para você ser. Então tem que buscar o equilíbrio nisso daí, né?